Bom, nós vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui por mais uma reflexão, por algumas ideias que possam fazer com que a gente pense um pouco mais no que é a nossa forma de trabalharmos em prol da nossa evolução espiritual e material. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, aos nossos mentores e aos mentores do NEF, pedindo a eles que nos inspirem, nos cubram com as suas luzes, para que a nossa reflexão possa se tornar harmoniosa, produtiva e que possamos também pensar sobre esses assuntos que serão tratados hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vocês estão vendo a minha tela aí, né? E eu escolhi esse tema porque já é um tema que eu ando lendo algumas coisas sobre isso, que me interessa também, né? Sobre a beleza, sobre o bom, sobre o belo, sobre o natural de uma forma. E a beleza nesses estudos, nessas leituras que eu tenho feito, ele tem aplicações ou implicações na evolução material e espiritual do homem, né? A matéria como corpo e o espírito espiritual como espírito, é óbvio, né? E daí, se é uma evolução material, então a gente pode dizer que nós partimos do átomo ao arcanjo, que é a nossa ideia da pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Quando a gente fala de beleza ou feiura na filosofia, nós estamos falando de estética, né? Porque a estética na filosofia é a beleza ou de perceber as coisas através dos sentidos, e tudo que nós conhecemos ou procuramos conhecer ou que tomamos contato é sempre através dos sentidos, dos 5 sentidos, não tem outra forma de conhecer mesmo quando se fala do racionalismo. O primeiro contato é com os sentidos, né? De uma forma ou de outra, depois que vem a racionalização. E essa estética na filosofia, ela vai implicar a beleza. Mas no mundo que nós estamos hoje, essa beleza, como a gente vai ver durante a reflexão, ela vai incluir todos os setores. No entanto, nós temos que prestar atenção que na filosofia essa beleza ela é entendida como o belo, o bom, o justo, aquilo que é natural. E para começar, se nós estamos falando de beleza ou de feiura ou de sentidos, né? Como percebemos as coisas, e a beleza a gente geralmente vai com certeza se conectar com a arte, né? Então eu trouxe esse quadro, que é do Picasso, todo mundo já deve ter visto, até pelo menos ter algum contato com ele. É um quadro que, se a gente olhar, né, ele causa um impacto, né, ele pode causar um impacto bom ou não bom, certo? É um quadro político-social, né, porque, como a gente vê ali embaixo, é um quadro produzido em 1937 por Picasso, o nome dele é Guernica. Guernica é uma cidade da Espanha, nos Países Bascos lá. E ele é uma declaração de guerra contra a guerra e um manifesto contra a violência. Mas se nós estamos falando de beleza, aí nós estamos falando de um quadro que é um manifesto contra a violência, que de uma certa forma ele não nos parece belo, mas se a gente for olhar do lado da arte, o feio pode se tornar belo, porque é um quadro que que tem um impacto, que afeta a pessoa quando olha. Cada um é afetado de uma forma, não importa, né? E aí, Picasso,
quando ele faz esse quadro, o quadro é enorme, né? É mais ou menos em torno de 3,5 por 7,5, um pouco mais, óleo sobre tela. A ideia dele é retratar o horror da terra, da guerra, né? Da cidade que foi destruída pela guerra, bombardeada pelos alemães, né? A obra tem um caráter político, essa é a intenção da obra, né? De um caráter político, chamar atenção para a destruição, o poder de destruição da guerra, e tem lá suas características cubistas, como a gente percebe na obra, né? Se nós olharmos direito, ela vai ter linhas retas, cubistas aí. Ela é uma obra monocromática, porque algumas pessoas podem agradar, para outras não, né? E a inspiração por ela ser monocromática é que o Picasso teve a ideia de pegar as fotos que ele via nos jornais naquela época, que eram preto e brancos, ele fez o quadro em preto e branco como uma referência a essas fotos, para causar também um impacto naqueles que estavam vendo a obra, certo? Então ele não é colagem, é pintura, mas ele se baseia nas fotografias monocromáticas sobre a guerra que saem nos jornais. E o interessante dessa obra, né, é que a ideia era para mostrar ao mundo as atrocidades da guerra, né, e as suas mais tristes consequências. Mas aí conta-se, né, quando a gente vai ler sobre essa obra, que um oficial alemão ou nazista perguntou para o Picasso se era ele que tinha feito essa obra, né? E ele fala, a resposta é interessante, né? Porque ele vai responder para o oficial nazista que não foi ele que fez, foram vocês que fizeram, quer dizer, os que estavam promovendo a guerra. Então, é uma obra de caráter político-social. Uma outra obra que hoje em dia está sendo incessantemente reproduzida em várias coisas, né? Em canecas, em camisetas, em tudo que se pode fazer, é essa obra. Descobriram essa obra e trouxeram ela para fazer toda essa propaganda. É uma obra que causa um impacto diferente da outra, né? Ela já é colorida, ela é bonita, ela é grande também. É um mural grande que está no Museu de Viena. Eu tive a oportunidade de ver esse quadro ao vivo. Ele é realmente muito bonito, impressionante de se ver, também causa um impacto. A lá Tereza mostrando, acho que é uma sacola, uma camiseta que tem essa, esse quadro impresso nisso. Então, de um ano ou dois para cá, esse quadro foi incessantemente reproduzido em todas as coisas. Quando você olha, ou quando cada um olha, ele é um quadro bonito. Ele é um quadro que pode traduzir o amor de uma pessoa por outra. É um quadro sublime, é um quadro. Tem pessoas que vão analisar esse quadro de uma outra forma, porque tem uma outra visão do mundo e porque talvez já tenha aquilo dentro de si que vai dizer que a mulher está sendo extremamente submissa ao homem, porque ela está de joelhos e de olhos fechados. É uma visão para a gente entender que obras de arte, verdadeiramente obras de arte, afetam as pessoas de maneira diferente, né? Enquanto a outra, de preto e branco, pode causar uma coisa que seja de terror, essa aí causa o quê? Uma posição de entrelaçamento, sugerindo carinho e aconchego. E uma terceira obra, né, que nós vamos ver aqui, que é O Grito, que também é uma outra obra extremamente expressiva, né? Que no primeiro impacto você acha ela meio esquisita e até pode causar um mal-estar ou até uma coisa feia, mas se você vai olhar para ela ou realmente admirar, contemplar a obra, ela vai pegando outro significado, né? Porque obra de arte a gente tem que olhar e tentar contemplar ela.
Ela é feita por um pintor norueguês do período expressionista e é óleo e têmpera, né? Também quase 1 metro por 70, uma obra grande também, que está em Oslo, na Noruega. E olhando para ela, você sente esse sentimento de angústia, solidão e desespero que essa figura de frente aí, com esse, com esse desenho de boca aberta, ela está gritando tudo isso para fora, está colocando isso para fora. E tem um texto sobre a obra, né, que explica isso aí. Então falava, caminhava com 2 amigos pelo passeio, o sol se punha, o céu se tornou repentinamente vermelho e eu me detive. Cansado, apoiei-me na grade. Sobre a cidade e o braço de mar azul escuro, vi apenas sangue e línguas de fogo. Meus amigos continuaram a andar e eu permanecia preso no mesmo lugar, tremendo de medo, e sentia que uma gritaria infinda penetrava toda a natureza. Então, é um momento particular desse personagem, ou dessa figura que está na frente, de angústia e de desespero, porque é uma coisa particular, de dentro dele. É só ele que sente, que os amigos dele continuaram andando. Então, ele, naquele momento, ele sentia essa angústia por um motivo ou outro. E por que eu estou trazendo essas 3 obras? Para a gente perceber que a arte mexe conosco. E ao mexer conosco, ela traz para dentro de nós impressões que podem causar mudanças dentro de nós, que podem causar impressões que passam a fazer parte da nossa vida. Esse ou aquele quadro fica na nossa memória e a gente relembra deles em alguns momentos e gosta deles. Ou não. Então, falando da beleza, né? A beleza não é como um dado absoluto. A beleza que nós temos aqui no nosso mundo, ela não é absoluta. É óbvio, porque nada nesse mundo é absoluto. Ela é relativizada pelos valores culturais dos povos e pela geografia, né, onde cada povo vive. Cada povo vai entender a beleza de uma forma, certo? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações onde tudo é relativizado, nada é absoluto. Então, nós temos a beleza que pode ser dessa forma, né? Todo mundo assim, vestido alegre, tudo. A beleza é relativizada, não importa. O estudo da filosofia do belo, que é resumido de uma forma breve e grosseira, porque é definido como a projeção da imagem do homem paz de si mesmo. O artista, quando pinta uma obra, ele coloca algo de si nessa obra, certo? Se essa obra não é uma obra que tem uma intenção, ou como é que fala? Ou não é uma encomenda. Se é uma obra realmente de arte, ela é por si. Ela é ela. Ela não tem intenção. O artista simplesmente tenta pôr na obra aquilo que ele está sentindo. Tudo isso está no livro do Humberto Eco, A História da Beleza, que vai aparecer daqui a pouco. Então, ele faz uma ligação entre o belo e o feio, ou entre a beleza e a feiura. Ele vai pulando de um para o outro, né? Concluindo que o feio tem até um apelo mais erótico do que o belo. E também é mais engraçado do que o belo. Ao escrever sobre o tema, o filósofo admite que a feiura também é mais interessante que a beleza, porque a feiura não tem limites. A feiura não tem regra. A beleza tem regra no nosso mundo. Para você ser belo no nosso mundo, você tem que seguir regras. A feiura não. A feiura não segue regras. Né? E o feio, que hoje, é, o feio de hoje pode ser belo amanhã, a beleza, enfim, uma obra aberta. Né? E o espírito, uma obra aberta para o espírito em evolução. Por quê? Se a gente for falar da evolução do espírito, que é um assunto que a gente trata no 2º ano com mais detalhes, nós sabemos que nós estamos lá na
mesmo na pergunta 540, né, do átomo ao arcanjo. Se a gente for ler aquela pergunta mais, ah, com mais atenção, a gente vai perceber que Kardec vai começar a falar da pergunta, né, das miríades de animais. Né? O que são as miríades? São os seres minúsculos, né, que vão formando e vão se transformando conforme vai acontecendo a evolução, que começa lá no átomo e vai chegar até o arcanjo. Então, para essa evolução começar do átomo e chegar até o arcanjo, tem que haver um caminho, um processo, uma evolução que vai do átomo, que não é nem feio nem bonito, né? É o átomo, mas que nós vamos passando. E se a gente pensar no corpo nosso hoje, ele é muito mais bonito, muito mais bem feito, muito mais completo do que o corpo de de um animal como é o primata. Não que o primata seja feio, porque o primata em si é bonito. Mas se nós pensarmos na evolução do espírito, esse corpo vai se aprimorando conforme o espírito também se aprimora. Essa é a questão do feio para o bonito. Mas lembrando que o feio de hoje pode ser o bonito de amanhã. Certo? Então, o belo, né, com o gracioso, bonito, sublime, maravilhoso, soberbo, são tudo, para o Eco, são todos sinônimos. É um adjetivo que usamos frequentemente para indicar algo que nos agrada. O belo nos agrada. Agrada a todos. Parece que, nesse sentido, aquilo que é belo é igual àquilo que é bom. E, de fato, em diversas épocas históricas, criou-se um laço entre o belo e o bom. Né? O que é belo é bom. Mas aí fica a pergunta, será que é? Aí nós vamos ver mais para frente. Né? Se, no entanto, a gente julgar com base na nossa experiência cotidiana, tendemos a definir como bom aquilo que não somente nos agrada, mas é aquilo que a gente gostaria de ter. Né? Tudo que é bom, a gente quer ter. Certo? Infinitas são as coisas que consideramos boas. Um amor correspondido, uma honesta riqueza, uma quitude refinado. E em todos esses casos, desejaríamos ter tal bem. Então, ele está fazendo uma conexão entre bom e bem. Então, tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é bem, a gente quer ter para si. No Evangelho, ele vai colocar já, fazendo uma espécie de uma contraposição entre o belo e o bom, que a virtude, no seu mais alto grau, é um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, o homem de bem é constituído pelas virtudes no mais alto grau. Está lá no Evangelho, né? No capítulo 17, que fala sobre a virtude. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, honesto, qualidades do homem virtuoso, ou seja, para o estado a que todos estamos destinados. Todos seremos isso. Caridosos, laboriosos, e todos esses adjetivos, eles são ligados ao quê? À beleza, ao belo, ao bom e ao bem. Certo? No entanto, continuando no Evangelho, infelizmente, quase sempre as acompanha pequenas enfermidades morais que desonram e atenuam a beleza da virtude. Embora o homem trabalhe para conquistar as virtudes, no caminho que nós estamos fazendo, ainda nós temos pequenas enfermidades morais que deturpam a nossa conquista da virtude. Certo? A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Nós escondemos em nós mesmos, através das nossas pseudo-virtudes, essas pequenas ah, enfermidades morais, das quais a gente, no caminho que nós estamos, vamos ficando conscientes a cada dia que passa. Então, ele
para dizer que, mesmo a gente conquistando algumas virtudes, nós ainda temos outras que precisamos abandonar. Então, o belo e o feio, eles se misturam na vida. Às vezes a gente percebe e às vezes a gente não percebe. Então, ao longo dos séculos, a feiura tem sido motivo para a vida ou para a morte, né? Dois exemplos são dados que a gente já conhece, já estudou várias vezes, já leu várias vezes, que são as bruxas da Idade Média e, no século XX, os judeus, com o extermínio dos judeus da Segunda Guerra. Ao longo da história, a humanidade tem sido moldada pelos conceitos de beleza e feiura que implicam na ação do homem. Porque quem é que coloca conceito de beleza ou feiura? É o homem. A beleza existe. Por si só ela existe, porque ela é um atributo divino, certo? A natureza, ela é bela por si só. A gente não precisa falar a natureza é bela, porque ela é bela. Porque ela é uma criação divina, ela não pode ser feia. Ela tem que ser bonita por ser uma criação divina. Agora, um quadro, ele é belo ou feio porque ele é idealizado pelo homem, que vai colocar o seu sentimento dentro dele. E aí, para o Eco, né, existe o inimigo é feio. Essa é uma definição que ele dá do feio. Todo inimigo é feio. Ou ele é feio fisicamente, ou ele é feio eticamente. As bruxas, por exemplo, né, pelas suas aparências ou pelos métodos estranhos de cura que se fazia na Idade Média, punham medo e deveriam ser desprezadas. Elas punham medo em quem? Naqueles que não conseguiam fazer a mesma coisa que elas faziam. E por isso elas eram levadas à morte. Aquele que não tem domínio sobre as coisas, ele tem medo daquilo. Se ele tem medo daquilo, ele quer destruir. Isso nós estamos falando da Idade Média. Hoje em dia também. Os negros, os defeituosos físicos, os mentais, isso nós estamos falando lá do século XVIII, do século XVI ao século XIX, quando surge na Europa a escravidão e todas aquelas coisas. Então, todas essas pessoas que eram diferentes do dito normal, o que eles faziam? Eram aberrações que eram levadas a circos para serem admirados. Né? A gente vê isso em filme. Tem um filme lá, como é o nome do livro? A Cabeça de Elefante, qualquer coisa desse tipo aí. O Homem-Elefante, não lembro o título direito. Que ele tinha a sua doença, né? Encefalia, e ele foi levado para ser admirado, e com isso eles cobravam ingresso, faziam uma fortuna de uma pessoa que tinha uma doença. E isso aconteceu muito nos séculos de 16 ao 19. Depois começa a mudar a ideia. Outra ideia que ele coloca é a gente transforma o inimigo num objeto feio. Né? A insurgência da desconfiança, o racismo instigado por um segmento de ideias puristas, como acontece em todas as guerras. Ele se refere o quê? Aos judeus, né, que foram perseguidos e exterminados na Segunda Guerra, por um sentimento de ração, como é que fala? Etnia pura, né, que queriam purificar a raça. O inimigo é representado como feio. Então, é o homem que vai fazer com que você enxergue o outro como feio. Não se torna inimigo porque ele é feio. Mesmo uma pessoa feia, ela não se torna inimiga porque ela é feia, mas que se torna feio pelos rumores que se espalham dela. Dá para entender? Então, uma pessoa feia, ela não se torna inimiga porque ela é feia, mas ela vai se tornar inimiga se eu falar que ela é ruim, desonesta e vai por aí afora. As pessoas começam a olhar para ela de um modo diferente, né? Que é o que esse filósofo contemporâneo, né, o Byung-Chul Han, que ele vai colocar várias coisas nesse livro, eu só tirei duas, que ele vai colocar a sociedade disciplinar e a violência seletiva. A sociedade disciplinar
que também surge lá do tempo da escravidão e persiste até hoje, é que essa sociedade que vai educar as pessoas para marginalizar este ou aquele. A sociedade educa. A sociedade coloca um selo nessas pessoas, seja elas quem for. Se elas não combinam com aquilo que é considerado normal, elas são rotuladas. Então, é a sociedade que vai disciplinar as pessoas para enxergar o diferente de uma maneira feia, incorreta. E aí ele vai trazer a violência seletiva. A violência seletiva, como ele vai dizer, nada mais é do que, e isso eu achei muito chocante, mas enfim, ele vai dizer violência seletiva é corpos matáveis e corpos não matáveis. Isso vem do tempo da escravidão, porque os negros não eram considerados pessoas humanas. Os negros eram considerados animais. O defeituoso era considerado animal. Aquele que tinha alguma deficiência mental ou física era considerado um animal. E todos eles tinham que ser exterminados. Ainda existem em algumas partes do mundo essas ideias malucas. Elas estão aí, elas não foram exterminadas. Algumas questões relacionadas aos conceitos de beleza, eventualmente, são colocadas em nossos estudos espíritas, né? Existe um padrão universal de beleza? Como existe um padrão ético universal? A ética, ela é universal, né? Já dizia Kant, né? Kant batalha pela ética universal. Mas a beleza, será que ela é universal? A relação entre o belo e o desenvolvimento intelecto-moral, existe uma relação entre beleza e o desenvolvimento intelecto-moral? Até que ponto a beleza e a fealdade, a feiura, né, são provas escolhidas pelos espíritos em vias de reencarnar? Todos nós sabemos que a gente tem lá a nossa programação e que nós vamos escolher as nossas provas para a próxima reencarnação. Até que ponto a pessoa vai escolher a beleza ou a feiura? Como prova ou como expiação? Prova, né? Alguns estudiosos afirmam que existe um padrão universal de beleza, né, definindo nos primórdios da evolução humana, e que são invariáveis no tempo e no espaço, ou seja, surgiram com o homem e se manifestam em qualquer lugar do mundo. E esse padrão de beleza é a harmonia, a proporção e a simetria. Para ser considerado belo, tem que estar em harmonia, tem que ter proporção e tem que ter simetria. Obviamente, a gente tem que considerar vários outros fatores, porque a beleza não é isso. A beleza é um outro tipo de entendimento, né? Porque, como eu disse, a natureza é bela. Por si só, ela é bela em si, porque ela é criada por Deus. Então, ela não pode ser feia. Ela é bela, né? E David Hume, o filósofo empirista do século XVIII, ele já dizia que a beleza está nos olhos de quem contempla. Certo? A beleza é uma coisa, uma experiência subjetiva, aprendida e cultural. Porque cada um vai ver a coisa de uma maneira, cada um vai contemplar o objeto de uma forma. Essa ideia da beleza estar nos olhos de contempla, Kant vai retomar ela mais para frente. Porque para Kant, a beleza, e aí é que a definição é mais apropriada, para Kant, a beleza tem que ser desinteressada. E aí ele define a natureza como beleza desinteressada. Não há interesse na natureza. A natureza é uma beleza desinteressada. A beleza desinteressada é uma beleza pura. O bom e o belo se equivalem? A experiência vulgar mostra que isso não é verdade, né?
Indivíduos de bela aparência muitas vezes demonstram mau caráter, enquanto que pessoas não rotuladas como belas demonstram um comportamento ético e compassivo evidentes, que é o que a gente viu lá atrás. Será que o belo e o bom é a mesma coisa? Será que eles andam juntos? Mas será que, de alguma forma, o desenvolvimento intelecto-moral se retrataria nas expressões físicas do belo e do feio? Considerando que o corpo físico é modelado pelo próprio espírito, quando no processo de regresso à dimensão corpórea, né? Todos nós sabemos que cada um tem o corpo que merece, né? Esse corpo foi idealizado, ou projetado, ou construído para esta encarnação, de acordo com o nosso desenvolvimento intelectual moral. Então, se no tempo lá, quando a gente foi criado, nós começamos lá no início, como diz lá a pergunta, do átomo ao arcanjo, a gente vem construindo esse corpo que hoje nós habitamos, durante todo esse tempo, e ele vai se aprimorando conforme nós vamos nos aprimorando intelecto e moralmente. Se o nosso intelecto e a nossa ética, ou a nossa moral, ela vai se avançando e vai se construindo e vai galgando patamares mais altos, é óbvio que o nosso corpo será mais bonito, porque nós estamos num patamar mais alto. Por isso que a beleza e a feiura, elas vão seguindo com a gente na evolução. Na Revista Espírita, o tipo da beleza consiste na forma mais apropriada à expressão das mais altas qualidades morais e intelectuais. A beleza consiste na forma mais apropriada à expressão das mais altas qualidades morais e intelectuais, e que, na medida que o homem se elevar moralmente, seu envoltório irá avizinhando o ideal de beleza, que é a beleza angélica. Então, quanto mais avançado na moral a gente vai, melhor será a forma, mais bela será a forma, né? Mas a gente bem sabe que nem sempre uma pessoa feia não é bela, uma pessoa feia é extremamente bondosa, né? Quem ama o feio e bonito lhe parece. Então, essa ideia de beleza e feiura, elas estão muito intrincadas entre elas, dependendo das escolhas que eu quero para uma nova reencarnação. Eu posso querer vir uma pessoa com defeito ou feia que seja, mas por dentro eu sou extremamente bonito. Então, existe a beleza externa e a beleza interna. Qual é a mais importante? Talvez a interna. Segundo Kardec, a perfeição da forma seria a consequência da perfeição do espírito. A perfeição da forma quer dizer a perfeição da matéria, do corpo, né? Donde se pode concluir que o ideal da forma há de ser a que reveste os espíritos em estado de pureza, ou os espíritos puros. A forma ideal é a forma dos espíritos puros. A beleza real consiste na forma que mais afastada se apresenta da animalidade e que melhor reflete a superioridade intelectual e moral do espírito, que é o ser principal. Então, quanto mais avançado a gente vai caminhando na escala evolutiva, melhor e mais bonito será o nosso corpo. E nós temos que lembrar que esse corpo, ele é moldado e nós vivemos em mundos superiores que vai ter um corpo totalmente diferente desse que nós temos hoje. Então, a gente tem que alargar a nossa visão de corpo. No Espiritismo, a gente vai ter a teogonia pagã, né? E a mitologia não passa, porque a mitologia não passa de um quadro da vida espírita poetizada pela alegoria. Está na Revista Espírita. Quem não reconheceria no mundo de Júpiter os Campos Elíseos, com seus habitantes de corpos etéreos?
os mundos inferiores do Tártaro, com as almas errantes dos manes, os espíritos protetores da família, dos lares e nos penates, o lápis, o esquecimento do passado, no momento da reencarnação, as pitonisas, os nossos médios videntes e falantes, nos oráculos, as comunicações com o além-túmulo. A arte necessariamente teve que inspirar-se nessas fontes tão fecundas para a imaginação, mas para elevar-se até o sublime do sentimento, faltava-lhe o sentimento por excelência, a ética cristã. Então, nós temos na arte todo um movimento que começa com a mitologia, e isso tudo está na história, e a gente reconhece todo esse movimento da arte que vai progredindo, porque a arte também progride, faz parte do progresso, faz parte da expressão humana. Então, ela necessariamente tem que progredir, certo? Só que, durante um bom tempo, não existia nela a ética cristã, que só vai aparecer com Jesus, né? Os homens só conheciam a vida material. A arte procurou, antes de mais nada, a perfeição da forma. A beleza corporal era a primeira de todas as qualidades. Lembra os gregos? Eles fazem as esculturas maravilhosamente lindas, bonitas de se ver, com todo o seu detalhamento dos músculos, etc., né? Que dão o que uma importância à forma, à matéria. A arte apegou-se a reproduzi-la, a idealizá-la, mas só no cristianismo ela estava destinada a realçar a beleza da alma sobre a beleza da forma. Porque vai entrar aí a beleza da alma mesmo, a expressão do próprio artista dentro da obra. E não vão ser todos os artistas, nós sabemos que são alguns, que vão conseguir fazer essa obra se tornar mais bela na alma do que na forma. Assim, a arte cristã, tomando forma da arte pagã, adicionou-lhe a expressão de um sentimento novo, desconhecido pelos antigos, que é a ética ou a expressão da alma na obra. Nos tempos antigos, né, ou a arte cristã, ela vai se inspirar no quê? Vai se inspirar no sofrimento dos primeiros adeptos ao cristianismo, né? Nas perseguições, no isolamento do homem, na reclusão, na ideia do inferno, na vida ascética. Ela vai se inspirar tanto a pintura como a escultura, como a arquitetura. Eles vão trazer o grandioso, o sublime, mas também vão trazer o sombrio, porque eles vão trazer tanto a beleza angelical quanto a beleza infernal. A música é grave e monótona como uma sentença de morte. A eloquência é mais dogmática do que tocante. A própria beatitude tem um cunho de tédio, de desocupação e de uma satisfação toda pessoal. Aliás, ela está tão longe de nós, colocada tão alto, que nos parece inacessível. Quando a arte está na Idade Média, ela está totalmente ligada à igreja, né, a expressão máxima, não que todas as artes sejam isso, a maioria delas. Ela está totalmente submissa à igreja. Mas ela vai trazer, como eu falei, o belo e o horror, né, como na expressão das pessoas que morrem queimadas, que se você olhar a pintura em si, ela é bonita. Como ela foi feita, ela é bonita, mas o conteúdo, o assunto dele é feio, ou é horror, que é uma pessoa sendo queimada. Mas a maneira como ela é colocada, ela se torna um quadro bonito, digno de ser admirado. E isso inclui o quê? Quando você vê uma pintura dessa, que é um sacrifício de uma pessoa e é uma pintura bonita, é porque quando o artista que a fez, ele coloca na obra aquilo que ele sente, é um sentimento que ele coloca lá. Então, embora o assunto ou o tema
que seja da obra, seja de um sacrifício, a obra em si é bonita de se ver. Quer o artista elevar-se acima da esfera terrestre, encontrará temas não menos atraentes nesse mundo do que mundo feliz que os espíritos que gostam de escrever verdadeiros Édens, de onde o mal foi banido. E nesses mundos ínfimos, verdadeiros infernos, onde todas as paixões reinam soberanamente. Então, nós temos a arte que implica um horror, mas também nós temos uma arte bonita, né? Que é uma Madonna com seus dois filhos, e ali um é Jesus e o outro é João Batista, certo? Que faz com que você olhe para a tela e se sinta harmonizado com a tela, porque ela é realmente bonita, muito bem feita, tem a luz, tem o claro, tem o escuro, tem a proporção, tem a simetria, tem tudo ali, tem a composição. Então, nesse sentido, e esse texto também é da Revista Espírita, como foi falado no outro slide, o Espiritismo ele vai abrir para a arte um campo novo, imenso e ainda não explorado. Quando o artista é espírita, trabalha com convicção, como trabalharam os artistas cristãos, colherá nessa fonte as mais sublimes inspirações. E aqui não está falando de pintura mediúnica, está falando do artista, como um sentimento elevado, que consegue colocar na sua obra essa elevação de alma, que ao contemplar a obra, aquele que contempla consegue, numa certa forma, se afastar daquele momento presente e ser conduzido para o interior da obra, né? Que eles vão chamar de êxtase na contemplação. E quando isso acontece, é porque a obra que você está vendo, ela realmente te emociona, te captura nessa contemplação. E isso acontece quando você olha a obra dos vários gênios que tinham nessa época, que eram os Rafaéis da vida, o Michelangelo e tantos outros, certo? É, é essa elevação que faz com que você, ao admirar ou contemplar uma obra, é que coloca o homem acima, num patamar acima no grau de evolução. E faz com que você atinja também essa beleza e essa harmonia. Esse é um texto que está no livro Espiritismo na Arte, do Leon Denis, que é referente a Beethoven, né? É Beethoven falando. E esse texto, ele é trazido nesse livro, é de autoria do Goethe, quando ele coloca esse texto numa carta que ele tem com um amigo dele falando de Beethoven. Então, Beethoven fala: eu me sinto forçado a deixarem transbordarem de todos os lados as ondas de harmonia que provêm que provém do foco da inspiração. Tento segui-las e as agarro apaixonadamente. De novo, elas me escapam e desaparecem entre a multidão das distrações que me cercam. Logo eu volto a agarrar a inspiração com ardor. Arrebatado, multiplico todas as suas modulações e, no último momento, triunfo com o primeiro pensamento musical. Então, é a forma como Beethoven descreve a inspiração. Todos nós sabemos que a inspiração vem de fora e que a gente pode se inspirar na natureza ou num fato, mas também pode ser inspirado pelos nossos mentores ou espíritos de alguns artistas que estão do seu lado. Aí ele continua: devo viver sozinho comigo mesmo. Sei bem que Deus e os anjos estão mais perto de mim, em minha arte, que os outros. Comunico-me com eles sem temor. A música é uma das entradas espirituais nas esferas superiores da inteligência. E nós sabemos que a música realmente é a que mais toca a todos nós, que de uma certa forma une a todos nós, porque ela penetra no homem. Quantas vezes a gente não ouve uma música bonita e não se sente elevado? É a obra que é a obra que é bem feita, que é elevada por si,
e que essa elevação ou essa inspiração do artista faz com que você também se eleve. É a mesma coisa com um livro, é a mesma coisa com uma poesia, é a mesma coisa que um quadro, é a mesma coisa que uma arquitetura, uma igreja gótica faz com que você se sinta da mesma forma. Ponderastes com acerto que a fonte primária de toda bondade, de toda inteligência, também é a fonte de toda beleza? O amor gera beleza de todas as coisas, sendo ele próprio a perfeição. Beleza, amor, justiça, belo, bom, é tudo sinônimo. É tudo uma coisa só. O espírito tem por dever adquirir essa perfeição, que é a sua essência e seu destino. Ele tem que se aproximar por seu trabalho da inteligência soberana e da bondade infinita. Entendeu? Pelo seu próprio esforço, ele se aproxima da inteligência soberana e da bondade infinita. Ele se reveste da forma cada vez mais perfeita que caracteriza os seres perfeitos. Quanto mais a gente se aproxima ou conquista a beleza, a bondade, a justiça, a generosidade, mais nos tornamos perfeitos, temos uma forma perfeita que caracteriza os seres perfeitos, porque isso é para onde a gente vai, né? Nós estamos aqui para conquistarmos a perfectibilidade. Continuando na revista Espírita, esse espírito, eu não sei se é Lavater ou Lavater, não consigo, afirmando que a conexão entre a perfeição e a beleza pode ser fato certo e lógico, quando examinado do ponto de vista do espírito. Nos aproximamos cada vez mais da beleza real à medida que nos elevamos para a perfeição. A beleza real é a beleza absoluta. O belo, realmente belo, só o que é e sempre belo para todos, né? Isso é uma coisa que Kant explora. A beleza, ela é em si. A beleza não pode ser, ela tem que ser, para ser beleza, ela tem que ser desinteressada. A partir do momento que a beleza passa a ter um interesse, ela deixa de ser beleza, ela se torna contaminada. Por isso que a natureza é uma beleza desinteressada, porque é uma criação divina. A essa beleza eterna e infinita é a manifestação divina em seus aspectos incessantemente variados. É Deus em suas obras e nas suas leis. Eis aí a única beleza absoluta. É a harmonia das harmonias e tem direito ao título de absoluta, porque nada de mais belo se pode conceber. Somos todos belos em essência. Todos nós possuímos a beleza em essência. E é essa beleza que nós temos que manifestar. Na contemporaneidade existe um culto à feiura, né? Que faz parte do processo de evolução do espírito. Nós temos na vanguarda, né, os jovens que cultuam determinado tipo de vestimenta, maquiagem, para chocar a sociedade, voluntariamente eles produzem essa proposta contra tudo aquilo que é considerado cânone. Há uma ruptura, há uma quebra, há uma cisão com aquela ideia de beleza, né, que existia, como começou com os gregos. Surge essa espécie de contraposição à beleza, né? Há um politeísmo da beleza. Antigamente, somente um clássico grego era o belo. O conceito de feiura e beleza hoje é muito confuso, né? Está misturado, ele está diluído. Uma pessoa pode ver um filme de terror, né? Não se impressionar com aquilo, ou se impressionar com aquilo. Mas, ao mesmo tempo que ela gosta de um filme de terror, ela pode ter uma casa no estilo renascentista e ter um cubismo, então é tudo misturado. Não há um estilo seguindo o mesmo estilo numa decoração de uma casa. Usa-se de tudo hoje em dia.
A beleza e a feiura dependem hoje em dia do ponto de vista de cada um. Ela está pulverizada como a maioria dos conceitos. Nós sabemos que na sociedade hoje contemporânea, os conceitos, as definições, tudo que existe está muito misturado. Está difícil, a bem da verdade, de definir as coisas na contemporaneidade. Essas definições, esses conceitos vão surgir muito lá na frente, como a gente depois fez todos os conceitos do modernismo, da antiguidade, etc. Esse é um caso interessante, né? Não sei se vocês viram, saiu faz pouco tempo, acho que o ano passado, nos jornais, não saiu aqui, mas saiu em outros jornais, saiu na BBC Brasil. Essa, essa foto que está aí na tela, tem duas fotos, né? Ela é um mural, né? Ela é um mural que tinha, é uma foto, a foto da esquerda é a verdadeira, a direita é a que foi restaurada. Essa foto de Jesus da esquerda era a foto que estava num afresco numa igreja que ninguém dava muita atenção para ela. Ninguém ia passar, ninguém prestava muita atenção nela, né? Então a história é a seguinte: torna-se um sujeito moral significar torna-se um sujeito moral, tornar-se um sujeito moral significa buscar manifestar a beleza, que por si só se torna atemporal e não somente uma característica fundamental da estética, mas um princípio artístico na manifestação da essência do ser, né? Então, a beleza, ela é natural, certo? E ela é atemporal. O que é belo? Essa beleza pura, essa beleza que canta e fala, essa beleza da natureza. O que era belo há não sei quantos mil anos atrás, continua sendo belo hoje. Então, a história dessa obra, esse muralzinho, esse afresco estava na parede lá, descobriram ele ficou lá há anos, todo mundo, foi pintado, aliás, em 1930, e ninguém dava muita importância. As pessoas iam lá, viam, bonito, isso aqui. Mas um dia, uma senhora de 80 e poucos anos resolveu restaurar a obra, né? Ela é pintora, ela gosta de pintar. E ela fez a pintura que está do lado direito aí da tela que vocês estão vendo. Essa foi a restauração que ela fez. Depois que ela fez essa restauração, essa obra se tornou famosa pela restauração. A restauração se tornou famosa, não a obra em si. E a restauração é realmente grosseira, grotesca, porque perde toda a forma daquilo. Se você tirar a foto da direita, você não vai dizer que a foto da se você tirar a foto da esquerda, você não vai dizer que a foto da direita é um Jesus. Você vai pensar qualquer outra coisa. Mas a obra se torna famosa depois que essa senhora resolveu restaurar a obra na parede da igreja, né? E ninguém viu, ela foi lá, pintou e pronto. Então, seria possível torná-la um critério de avaliação de uma obra? Onde ficaria a tragédia ou o tosco? Ela foi lá e fez. Então, classificada como um ato de vandalismo, o que ela fez. A obra estava dando a volta. Pouco a pouco, a ridicularização cedia lugar à apreciação, muitas vezes irônica, em um fenômeno típico da cultura da web. Por que a obra se tornou famosa? Porque foi alguém lá, fotografou, colocou na web, na internet, espalhou para o mundo inteiro e todo mundo queria ver. E, de repente, sei lá, 1.000 pessoas iam lá ver essa obra, e de repente passaram a 110 mil pessoas querendo ver essa obra. Não a obra, mas o ato de violência ou de vandalismo que foi cometido. Com todo o meu respeito à pintura original de Elias Garcia, a obra mais importante agora que se define do modo da Cecília Gimenez, que é a que fez a restauração, criou algo totalmente diferente, com muito mais impacto do que a pintura original, que não seria esquecida porque nem sequer foi lembrada. Então, para a gente perceber como que nós estamos dando importância a coisas mais corriqueiras e supérfluas do que o que é realmente verdadeiro.
Porque o que agora se torna famoso e importante não é a obra, mas a restauração que ela fez. Esse Jesus da esquerda, ele não existe mais. Ele foi-se, acabou, porque ele foi restaurado da forma da pintura da direita. E essa pintura da direita, que chama Etchemono e a esquerda Etchehomo, é que se tornou mais famosa. Então, agora você tem muito mais pessoas visitando uma obra que foi vandalizada do que a obra verdadeira. Né? E aí, também num outro livro, desse historiador famoso da Idade Média, a beleza superior está em Deus. E a noção de beleza humana se torna mais superior na medida em que se aproxima a ideia do soberano que a diferencia da matéria, pela noção de unidade e indivisibilidade. A beleza superior vai sempre estar em Deus, certo? Mas a noção de beleza humana, ela se torna superior na medida que ela se aproxima da beleza superior ou da beleza soberana. Então, à medida que nós vamos nos aproximando dessa harmonia, nós vamos nos comungando com a unidade e a indivisibilidade. Comungando com quem? Com Deus. E aí, só para ilustrar, né, essa história do feio, que é explicada através da reencarnação. Né? Por que as pessoas vêm com idiotia, com cretinismo, com selvageria, com defeitos físicos, com defeitos de qualquer tipo? O que explica tudo isso? É a reencarnação. A reencarnação nada mais é do que um processo da evolução, certo? Um processo de conquista de virtudes. E aí, no Evangelho, no item 6, se há males nesta vida cuja causa primária é o homem é a causa dos males. Há outros, há também que, pelo menos na aparência, lhe é completamente estranho e que parece atingi-lo como fatalidade. Né? Existem males que a gente consegue definir e existem males que a gente não consegue ver a causa. Né? E esses males que muitas pessoas acham que é fatalidade, às vezes não é fatalidade. Ou a fatalidade para o Espiritismo não existe. Tem sempre uma causa por trás das coisas. Por isso que a reencarnação explica tudo aquilo que é diferente em matéria de deformidade, de idiotia, de cretinismo, de maldade, de tendências, etc. Certo? Ela vai explicar o que o Eco vai chamar de feiura. Não que ele esteja falando da reencarnação, mas ela vai explicar o que é feio na humanidade, na pessoa, né? Que é a deformidade física ou mental, etc. E aí, ele, continuando no capítulo, ele vai explicar exatamente isso, né? Que o homem ele tem a capacidade de, numa obra de arte, ou às vezes seja lá o tipo de obra que for, é arte, ele tem a capacidade, e essa capacidade é bastante engenhosa, de pintar os tormentos do inferno. Mas ele nunca vai conseguir pintar a beleza ou a harmonia do céu, porque ele não conhece. Ele não tem a menor ideia de como seja. Se você pergunta para qualquer pessoa, ela pode até responder, mas ela vai estar se referindo a uma ideia que foi lançada aí por alguém. Mas se você olhar realmente para você, nós não sabemos como é que é o futuro e nem como é que é uma vida de um espírito puro. Não tem a menor ideia do que seja. Como eu sempre falo, nós não temos a menor ideia do que é o amor incondicional. Nós sabemos amar passionalmente, mas não racionalmente. Né? O amor de Jesus é racional, não é passional. Jesus não tem paixão. Jesus é racional. Isso não quer dizer que o amor dele seja frio. Não, o amor dele é incondicional, é justo para todos. É igual para todos. O homem, nós ainda não sabemos, não temos esse amor, estamos no caminho da conquista. Então, como é que fica? Ele não é capaz
de se expressar ainda nessa beleza que o aproxima do Espírito puro ou do soberano, que é Deus. Nós estamos no caminho de conquistar essa beleza. O homem não consegue falar daquilo que ele não conhece. Fazendo uma crítica também aos dias de hoje, numa entrevista desse filósofo britânico num programa de televisão, né? Ele vai criticar o que se entende por beleza hoje, né? Na época de entre 1750 e 1930, que é um bom espaço, se você pedisse às pessoas cultas para descreverem o objetivo da poesia, da arte e da música, elas teriam respondido a beleza, né? A beleza deveria estar presente na arte. Se você perguntasse a razão disso, aprenderia que a beleza é um valor tão importante quanto a verdade e o bem. No século XX, a beleza deixou de ser importante. A arte cada vez mais concentrou-se em perturbar e quebrar tabus morais. Nós temos isso na arte. A arte hoje em dia, ela mais perturba do que ela harmoniza. E eu não estou falando de arte engajada, estou falando daquilo que não é arte. Porque a arte engajada é outro departamento, é que nem a Guernica do Picasso. Não era a beleza, mas a originalidade conseguida por meio e a qualquer custo moral que ganhava prêmios. Então, para se ganhar um prêmio, muita gente faz um monte de coisa que não deveria fazer. Não apenas a arte fez um culto à feiura, a arquitetura também se tornou desalmada e estéril. Não foi somente o nosso ambiente físico que se tornou feio. Nossa linguagem, nossa música, nossas maneiras estão cada vez mais rudes, egoístas e ofensivas, como se a beleza e o bom gosto não tivessem nenhum lugar real em nossas vidas. Esse é esse filósofo britânico falando do dia de hoje, que a gente vê muito mais coisas violentas do que coisas bonitas. Para a gente ver coisas bonitas, nós temos que procurar. A violência se mostra, porque as pessoas trazem mais a violência do que a beleza, porque estão acostumados com a violência. A violência dá público, a beleza não dá. O feio está na moda porque as pessoas estão usando peças de beleza. Por que as pessoas estão usando peças de beleza duvidosas? Nós sabemos que essa foto que está aí na coisa é uma vitrine de uma loja em Nova York, né, vendendo roupa esfarrapada. É que usa hoje em dia, nada contra, cada um usa aquilo que bem entende, né? Mas por que as pessoas andam com essa beleza duvidosa? É belo isso? Ou é um objeto como é que fala? Não é revolta, ruptura com o cânone da beleza, né? O cânone é aquilo que é tradicionalmente belo. Essas roupas são desajustadas e indiscutivelmente feias, sim, e as pessoas vão comprar, porque são confortáveis, familiares e ocasionalmente práticas. A estética pode ser prejudicada. Os olhos irão se ajustar à nova beleza. Eles sempre se ajustam. Os nossos olhos se ajustam com o feio. E às vezes nos admiramos do belo. Achamos, porque lembra que muita luz ofusca? Então a gente está acostumado mais com o feio do que com o belo. Porque nós precisamos procurar o belo, manifestar o belo que está dentro de nós. Precisamos ter pensamentos positivos, procurar sempre o belo, a beleza, e não nos deixarmos levar pela violência, pelo feio. Porque os nossos olhos se acostumam com isso. Leva tempo e paciência, mas agora os jeans rasgados parecem normais. Lembra quando surgiram os primeiros jeans rasgados, essas roupas todas esfarrapadas? Foi um choque para o vestuário, tanto feminino quanto masculino. Hoje é normal.
Não tem problema nenhum se encontrar uma pessoa com uma camiseta andando pela rua desse jeito. Muitos artistas andam pela rua desse jeito. Esse culto à feiura chegaria naturalmente ao despudorado dos nossos dias. As modas, especialmente a feminina, chegaram às raias do quase nudismo. As pessoas acham que são independentes, autossuficientes, mas seguem modas que são impostas por alguém de carisma especial, ou gurus, que não aparecem e não são conhecidos, e que dentro de antros e laboratórios sinistros manipulam as mentes. São os laboratórios da revolução. É o que eles vão chamar do quê? De sequestro da mente. Né? Essa indústria, ela vai introduzir no mercado aquilo que ela quer. Por isso que ele fala que são impostos por alguém de carisma, alguém que estudou o mercado, que está ali no meio de todo esse pessoal, de todo o povo, e está colocando para eles aquilo que eles devem usar e vestir. E aí a gente pensa que a gente é independente e autossuficiente e não somos, porque nós estamos sendo conduzidos por quem? Por esses desconhecidos que não aparecem. Né, que seria o sequestro da mente, o sequestro da sua vontade, o sequestro da sua autonomia. A roupa não serve só para cobrir o corpo, mas também para realçar a personalidade, a desigualdade e a distinção existente às pessoas. A revolução é igualitária, odeia tudo isso e quer destruir especialmente a beleza do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. É para isso utiliza trajes esfarrapados, imorais e feios de nossos dias. Então, nós temos a feialdade, ou o feio, ou a feiura, como uma construção cultural de variação no tempo e no espaço. Né? Nós sabemos disso. O feio como forma de proteção, um amuleto. Né? Todo mundo tem, às vezes, um amuleto feio como forma de proteção. A feiura em sua relação socioeconômica e etária. Né? O velho é feio, o idoso é feio, o pobre é feio. O feio e o humor. É mais fácil fazer humor com a feiura do que com a beleza. O feio e o escatológico. O feio para a manutenção do belo. Se não tem o feio, o belo não existe. Essa é a ideia. Né? A representação da decadência humana. O feio é sempre o outro. Né? O inimigo é feio. É aquele que é disforme, que é estranho, que é defeituoso. É o mal moral. Isso é tudo o homem que rotula. O homem vai rotular. O diferente é feio. O feio é grotesco, é horripilante, é abominável, é monstruoso, é desprezível, é indecente, é desfigurado e repugnante. Na relativação da arte, o feio se torna belo quando bem representado. É uma coisa feia, se ela é bem feita, ela se torna bela. Né? Se a gente for olhar o quadro lá do sacrifício do São Sebastião, que é morto por flechadas, é uma coisa violenta, né? A tal, botar o sujeito amarrado numa árvore e dar uma flechada nele, várias flechadas dele, é uma violência. No entanto, conforme ele é representado ou pintado, ele se torna belo porque ele foi pintado de maneira bela, com luz, com proporção, com composição, com equilíbrio, com harmonia, etc. Por isso que ele fala da relativização da arte. Né? O feio se torna belo quando bem representado. A arte, em sua potência criadora, é capaz de fazer o feio se tornar belo. Pois ainda aquilo que a obra remete, seja algo horroroso, e se bem reproduzir, toma seu caráter artístico, tornando-se por isso mesmo bela. Então, o feio é relativo, como também o belo é relativo. Não o belo puro, né? O belo em si por si, mas o belo que a gente constrói neste mundo.
Qual a relação entre a produção da obra de arte e a evolução moral do homem, levando em consideração os afetos produzidos e recebidos em sua contemplação? Na contemplação da obra. A estética, a qual aqui se refere, é o conceito de belo, bom e de beleza, já pregonizado por Platão e seus discípulos. Os conceitos são mais variados, possíveis e diferentes autores sobre o bem, a beleza, o belo, o gosto, a sublimidade, incluindo o objetivismo e o subjetivismo da expressão artística. Tudo isso, quando se contempla uma obra de arte, está envolvido. O gosto, a preferência, o objetivismo e o subjetivismo. A contemplação é subjetiva, porque cada um contempla de uma forma. A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna, da qual percebemos aqui na Terra apenas um reflexo. A arte é a busca da beleza eterna, que aqui na Terra a gente só tem um reflexo dela. Para contemplar em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, é preciso subir de degrau em degrau em direção à fonte de onde ela emana. E isso é uma tarefa difícil para a maioria de nós. Qual é a fonte que emana a beleza pura? É Deus. A beleza absoluta é em Deus. Então, para a gente contemplar o esplendor e o poder dessa beleza, nós temos que o quê? Subir de degrau em degrau, ou de grau em grau, e aí vem a escala da evolução, né? Para ir em direção à fonte da qual ela emana. Ir em direção a Deus, ir em direção à perfectibilidade. Pelo menos podemos conhecê-la pelo espetáculo do universo, que o universo oferece aos nossos sentidos, e também pelas obras que ela inspira aos homens de gênios. Então, a gente pode tanto contemplar a natureza do universo, para perceber essa beleza absoluta, como contemplar uma escultura de Michelangelo como a Pietà. Você se fica em frente dela, mesmo numa foto. Se você começa a olhar para aquela escultura e começa a contemplá-la de uma maneira realmente concentrada, você vai ver a beleza que está por trás daquilo. E aquilo nada mais é do que o Michelangelo se expressando. Expressando o quê? Expressando a beleza que está dentro dele. Não que ele fosse uma pessoa perfeita, ou bom, não, mas essa área dele já estava desenvolvida. Por isso que ele é um gênio da arte. Como é um Beethoven, como foi um Mozart, como é, sei lá, um Bach, tantos outros por aí. Um Rafael, um Monet, um Manet, todos eles, um Picasso, sei lá, todos eles. O belo na arte não está no material em que a obra é produzida. O belo na arte não está no material em que a obra é produzida, mas na maior ou menor capacidade do artista em captar o momento de sua experiência e poder traduzi-la fidedigamente. Então, ele está colocando na obra a sua experiência, aquilo que ele sente, aquilo que ele vive, aquilo que está dentro dele. Uma escultura não tem valor porque representa algo, e sim porque é bem feita, transmite sentimento e afeta o observador, fazendo com que ele aprecie ou deprecie. Ele pode gostar ou não gostar. Eu posso contemplar uma obra e ela me levar a um êxtase maravilhoso, como ao contrário. Isso ela não deixa de ser uma obra de arte, de uma expressão de um sentimento. Portanto, a beleza na arte está em quem a produz e também em quem a contempla, pois o contemplar varia de indivíduo para indivíduo. Certo? A arte tem como meta materializar a beleza invisível de todas as coisas, despertando a sensibilidade e aprofundamento no senso de contemplação, promovendo o ser humano a páramos de espiritualidade. Graças à sua contribuição, o bruto se acalma,
o primitivo se comove, o agressivo se apazigua, o enfermo se renova, o infeliz se redescobre e todos os outros indivíduos se acendem. Através da arte, a gente consegue, e a arte engloba todos os setores, né, da pintura, da arquitetura, da poesia, etc., teatro, cinema. Se ela é bem feita, se ela expressa um sentimento, ela eleva o homem. Não sei se deu para passar uma mensagem que eu queria passar, mas o esforço foi grande. Perfeito, perfeito, linda, maravilhoso. Nossa, a importância da arte, né, no nosso processo evolutivo. Muito bem colocado, Miriam. Muito obrigada. Eu agradeço. Então, realmente a arte faz parte do processo. Né? Hum, Está em Hegel, mas eu não quis trazer Hegel. Né? Falei, Isso. não, fica para É. Hegel, Schelling. Eu falei, não, esse povo fica para depois. Está em Kant. Kant traz isso muito bonito. Porque para Kant a arte só é a arte, a beleza só está na arte, se ela te leva a uma contemplação desinteressada, né? E te leva a uma contemplação onde você se transporta para além daquilo que você está vendo. Ela faz uma espécie de êxtase em você. Então você vai para além daquilo que você está vendo. Entendeu? Você entra na obra. Isso é a obra. A beleza é a obra para Kant. Né? A obra não pode, a beleza, a obra de arte não pode ter interesse. Ela tem que ser desinteressada. A É, natureza é desinteressada. E a natureza, não é para você falar a natureza bela. Não, a natureza é bela. É bela porque ela é criação divina. Né? Falar a natureza é bela, para ele é pleonasmo. Entendeu? Nós usamos a natureza é bela. Mas para Kant é pleonasmo. Porque a natureza é bela. Entendeu? Você não tem que falar que ela é bela. Ela já é bela por si. é. Em si por si, né? Sim. Então, para ele também, o gosto, a obra, ou ela tem que ela pode agradar ou desagradar, não importa o sentimento que ela faz. Contanto que ela te leve a essa contemplação, entendeu? Que vai além dela. Porque aí você atinge a, aquilo que o autor quis passar, que é a experiência dele. Se ela tiver alguma intenção, já não é obra de arte. E quando a gente fala, né, do que o autor quis passar, aí a gente vai para o idealismo, né, que é exatamente o que eles estão falando, né? Essa coisa de você passar aquilo que é interno, que é muito difícil, e eu acho que um dos caminhos é a arte, né? Sim, a única forma de você se expressar é através da arte. Uhum. E a arte é o teatro, é o cinema, é a pintura, é a escultura, é a arquitetura, é tudo. É até a propaganda, né? É tudo. Sim, Televisão, tudo é arte. Só que existe a arte, que é o que Kant considera, aquela que é desinteressada, porque a arte interessada seria aquilo que eu falei para você. Você vai lá, vai comprar uma roupa esfarrapada, nada contra, mas não é porque é uma coisa não é arte. Alguém está induzindo você a comprar aquilo porque aquilo agora é moda. Então tem um interesse atrás. É esse interesse que Kant condena. Por exemplo, se você vai fabricar uma obra porque alguém te pediu para fazer dessa daquela forma, há um interesse, então não é obra de arte. Entendeu? A Ela não imagem te. de Jesus, a imagem de Jesus é uma obra interessada. Sim, sim, Guevara, Gandhi, tudo se tornou sim, comercializado e sim, mercantilizado, né? sim. E isso para Kant não é arte.
É. Para ele isso não é arte, porque ela já está contaminada, entendeu? Quando a gente analisa o mundo das artes no campo da pintura, né? Nós temos inúmeras obras antigas, valiosas e lindas para estudar, que nem essas que você apresentou hoje. Esse livro aí que você citou do Humberto Eco é das minhas pilhas que está parado que eu não consigo ler, né? Mas É um livro interessante, é um livro você já me interessante. deu uma cutucada boa aí. Então, hoje em dia nós temos obras desse naipe como obras de arte mesmo, porque desde Andy Warhol, né, que inventou a pintura das latas de sopa, tudo ficou mercantilizado, sabe? A arte hoje é para inaugurar, digamos assim, prédios modernos aburguesados, né? Escritórios, salas de Sim. estar, Então, né? é a arte com interesse. É, eu não A vejo mais música hoje. está assim, a música está É, assim. exato, a música tá uma porcaria. Ontem mesmo eu vi o Sting, pô, que não é um Beethoven. O Sting tava falando, eu tô com nojo das letras e Sim, das músicas atuais. Não sim, tem mais criatividade, não tem aquela ponte de imaginação. O Sting falando isso, entende? Que é um sim, pop star, entende? sim. Por exemplo, a palavra que você agora usou, nojo, é uma palavra que Kant usa. Se a obra de arte provoca nojo, ela não é obra de arte. Não. Ela pode impactar você, como impacta, por exemplo, se você pega a Guernica, tá certo que ali teve uma intenção, mas é uma intenção do Picasso, certo? Ele quis colocar o horror da guerra. Pelo menos eu penso assim, muita gente talvez pense assim. Você olha aquela obra, você vê o horror da guerra, mas ela não tem noja. Agora, tem obras que realmente enojam você, porque elas não são obras de arte. Eu entendi. Ele está passando um outro conceito de nojo, né? Ele está passando um Não é, outro conceito de nojo. não é a É. beleza do horrível, né? Não é a É, é beleza o, do horrível. É. é o horror ao não, ao que Aquilo não tem tem, valor que mesmo. não tem valor nenhum. Aquilo tem Não tem noja, valor nenhum. entendeu? Porque não tem valor nenhum. É. É esse o conceito do Kant. E se você está em frente a esse tipo de obra, ela não é obra de arte. Não para o Kant. É, Legal, Miriam. Gostei muito, viu? E se a gente é, vai fazer esse processo de ligação da evolução, a gente consegue ver isso. Fala, Tereza. me parece, eu não sei, eu não entendo de arte. Quem entende de arte é você, aqui Eu no nosso entendo grupo. de arte. Mas existem algumas obras que parece que a gente vê com os olhos físicos. Ou existem outras obras que você não vê com os olhos físicos. Por Não, essa exemplo, é a contemplação. é a contemplação. Por É a exemplo, contemplação. aquela obra da moça com derrubando leite, que é uma obra famosa, eu acho que é, não sei, é um holandês meio louco. Eu fiquei parada naquela obra bem uma meia hora e a obra não é nada disso. Mas é um negócio tão encantador que não é o olho físico que está olhando aquilo. Não é, não é. Por isso você vai além da obra, entendeu? Isso é que é ir além da obra. E isso não acontece sempre. Sim, Acho que não acontece sempre. Acontece raramente e depende de alguns fatores, depende da obra, depende do seu momento, era exatamente né? isso que eu ia colocar. Depende do Por seu exemplo, momento. para outras pessoas, essa obra não ia dizer nada. Assim como o que diz para uma pessoa, não Não diz diz para para outra. outra. Sim. Por isso que tem intersubjetivo, que ele fala, né? Porque as Interessante. pessoas, quando contemplam, é algo subjetivo, não é objetivo. Porque cada um contempla de uma forma. A obra afeta você de uma forma diferente do que vai afetar a mim, por exemplo, a mesma obra. Dependendo do seu grau, né? Não é só Depende do do seu seu grau. momento. Pode ser que num dia você esteja um dia, sei lá, feliz, alegre, você está de cara com o Monet da vida lá, que é bonito, você sente, você se transporta lá. Mas pode ser que um dia você esteja triste, não está legal, aquele quadro não está combinando, entendeu?
Sei, Miriam, eu não concordo muito com isso. Eu acho que você se envolve com o quadro, é uma coisa permanente, não é uma coisa assim, um dia eu me envolvo, outro dia eu não me envolvo. Porque existem quadros que realmente marcam a vida da Sim, gente. sim, sim, eu concordo. E Eu concordo. pintores também. Alguns pintores que você, por exemplo, gosta tecnicamente, que você conhece tecnicamente, aquele Black, qualquer coisa Black, William eu não Blake. Blake. Mas Eu ali, não é um negócio que me não, toca, mas toca mas a mim você. toca. A mim toca. Eu gosto dele. Tecnicamente, parece perfeito. Então, mas o que eu estou tentando dizer para você é que na nossa ignorância, ignorância de poder avaliar artisticamente, existe uma avaliação que a gente faz espiritual. Você gosta porque espiritualmente você se enquadra naquilo, sei lá, da onde vem isso, o E seu. é exatamente esse o ponto de Kant. Para Kant, você não precisa entender de obra de arte. Você contempla a obra de arte. Ela tem, se ela te atinge de uma certa forma que te leva a ir transpor a obra de arte, certo? E vai além daquilo que você está vendo, como aconteceu com você, com esse quadro que você viu, entendeu? Isso, para Kant, é a verdadeira obra de arte, porque ela te transportou e você captou aquilo que a obra está querendo dizer. Tem pessoas que não vão sentir isso. Tem dias que você sente isso mais do que em outros dias. Entendeu? Porque também depende da gente. Não quer dizer que eu não vou gostar daquela obra. Eu gosto daquela obra, só que tem dia que eu estou mais sensível e menos, tem dia que eu estou menos sensível. Isso é tudo Kant, entendeu? Quando ele vai naquele crítica da faculdade do juiz lá, ou de julgar, que para ele o que importa é o gosto. Você não tem que entender de arte. Você tem que sentir a arte. Por isso que o Kant, né, conhecer é conhecer pelo sentido, através do fenômeno. Mas esse sentir para ele é o que ele vai chamar de transcendental, porque você vai além. Não é um transcendental metafísico, não é isso. Né? Mas é um transcendental que você capta o que a obra quer transmitir. Miriam, não deixa de ser claro que é a percepção do espírito, né? Da minha Sim, condição sim, sim, evolutiva. sim. Eu só me lembrei agora do Kant, né? Que não podia deixar de ser, né? Quando ele coloca o sujeito como, né? Sim, exatamente, exatamente. Então, não o objeto, ao quadro em si que você vai olhar e vai querer descobrir o quê, né? Mas sim o sujeito que está lá, o quadro está rodando o sujeito. Sim, Quando você vai ao museu, é o contrário, o museu está rodando você. sim, É que o quadro não fica, os quadros não ficam rodando, mas é basicamente isso. Você sim, caminha, sim, mas no sentido inverso seria isso, ele está te rodeando, né? sim, Então, a sua percepção é que vai definir. Depende da condição que você tem, da sua evolução e tudo mais, aí você vai entrar nesse êxtase até sim, e sim. perceber de forma né, até É, profunda, né? é É, se você sai fora, entendeu? É exato, como se você saísse fora daquele, você vai exato, além da obra. exato. Tá. É uma projeção É, que você faz, né? você vai além dela, você consegue captar o âmago da obra, entendeu? Exato. É, é um desdobramento. Você entra na obra até. Você pode até Pode entrar. ser, pode ser. É, É uma contemplação profunda da coisa, entendeu? exato. O que está fora não existe. É. Agora, você fez um comentário aí das diversidades, né, e do politeísmo, da beleza da obra. De modo geral, realmente está um pouco confuso, né? Principalmente em relação à moda, né? É Sim, todo um conflito aí. Você falou aí das roupas rasgadas, realmente. Até outro dia eu fui fazer um comentário na classe
E falei, olha, há uns 20 anos atrás, eu me lembro, 10, que você ia fazer campanhas de caridade, o pessoal, né, insistia, por favor, roupas inteiras, nada de rasgado, passadinha, limpo, né? E agora, porque você dava uma roupa, nem o pobre não queria roupa desse jeito. Agora, mas eu estava fazendo um comentário, depois que eu terminei e tudo mais, duas meninas que estavam sentadas lá no fundo, elas levantaram e falaram, professor, mas olha a minha calça, o joelho de fora, amarrado aqui do lado, um negócio assim, né? Fora aquelas argolas que eles põem no Sim, nariz, sim. que- Deforma fora, tudo, né? As tatuagens, etc. fora a tatuagem, assim, que não é uma coisinha, uma flor, um simbolismo, forra o corpo, né? E a questão não só da roupa rasgada, do tamanho, né? Como eu Sim, ando muito de sim. condução, eu fico olhando, mas eu olho assim, mas ele calça, o número é 38, mas ele está com 46, porque tá lá embaixo, né? Realmente assim, indescritível. Não sei o que está acontecendo, mas tudo bem. E é caro, né? Você, Sim, é caro, é caro. passou lá pelas áreas da vida, lá naquela capital, Sim, é é uma caro. fortuna. É uma fortuna. Quem Tudo compra? rasgado. Exatamente. Ele está sendo induzido a comprar. Exatamente. Aí aquela história de sempre, né, do corporativismo empresarial que vai aproveitando todas as novidades e daí eles já tomam conta, né? E Sim. colocam isso. Aí é o que Kant vai chamar de arte com interesse. Exatamente. Agora você me deu aí uma luz, uma boa sugestão, mostrando aí o quadro do Picasso, né? Sim. Logo no começo, Guernica. Eu estava pensando aqui, eu vou recortar os anúncios aí, as fotos Hum. do conflito em Gaza, o horror, e O vou, horror. vou montar um quadro justamente com o conflito em Gaza, né? O horror do conflito em Gaza. Quer dizer, parece que a coisa vai ser um plágio, né? Mas, Não, Kant de novo. Ele vai fazer essa ideia. É que eu não exatamente, falei. Ele vai fazer. Você olhar o conflito em loco, ele é horroroso. Se você colocar num quadro, ele deixa de ser tão é, horroroso. quem sabe. Da maneira como você pintou, da maneira como você Sim, usou a luz, como você fez isso, aquilo, aquele outro, por isso que o feio se torna belo. exato. Agora, em loco, é feio, é horroroso, é Sim, violento, é feio, é, entendeu? Mas a ideia é diferente. exatamente. Isso é arte. Tá bom, muito bom. É isso aí. É complicado, a arte é complexa, faz parte do Faz nosso parte cotidiano, faz parte da vida, mas né? Tá tem. bom? Então, podemos terminar. Então, nós vamos agradecendo a presença de todos, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos estudando tantos assuntos, sempre dentro da filosofia espírita, da filosofia tradicional, que nos ajudam a compreender a vida, a compreender a nós mesmos e a compreender o universo. Que possamos todos ter uma boa semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado, Miriam. Tchau, Foi gente. muito Obrigado. gostoso. Boa noite. Boa noite. semana a Pra todos. todos. Obrigado. Tchau, Tudo de bom. tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau. Boa Obrigada. noite. Até mais.